seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, a um olhar para as nossas raízes e também a cura das nossas relações, porque famílias curadas curam famílias. E hoje eu quero trazer aqui um assunto para vocês que é muito comentado ultimamente, que é sobre ansiedade. Pois é, a ansiedade ela é uma coisa muito comum nas pessoas atualmente e muitas pessoas até mesmo nem sabem sintomas que são sinais de ansiedade. Mas também a ansiedade, eu quero trazer para vocês hoje uma visão com um olhar sistêmico, que nem sempre ela está vinculada apenas às situações do nosso dia a dia. Claro que isso a gente pode ir desenvolvendo, né, ao longo da nossa vida, mas também pode ser algo que está vindo da nossa ancestralidade, que alguma coisa que não se resolveu no passado, que a gente está demonstrando agora. O Bert Hellinger diz que a ansiedade é como se fosse um peso da gente querer carregar um destino que não é nosso. E eu quero explicar aqui para vocês algumas dinâmicas que são muito comuns de acontecer relacionados a situações de ansiedade. Primeiramente, eu vou dar um exemplo, sem estar mostrando os bonecos aqui, que é sobre ter a ansiedade na adolescência. Muitas vezes, a ansiedade começa a surgir nessa fase por conta das demandas que os adolescentes começam a sentir em virtude dos seus estudos, da cobrança dos pais, né, com relação à aprovação nas provas, e também isso surge devido a uma cobrança interna dos próprios adolescentes. E por que eu estou falando em específico, primeiramente, dos adolescentes? Porque atualmente o maior número de casos que chegam até mim são de adolescentes, são de pessoas jovens com questões de ansiedade. E eu acho muito importante trazer esse assunto aqui porque são coisas que não são faladas e aí muitas vezes são coisas que a gente vai deixando no dia a dia, que acha que não vai acontecer no nosso ambiente familiar, mas é muito importante a gente estar atento a esses sinais. Então, um início, né, na adolescência da questão de ansiedade pode estar vinculado aos estudos e também à cobrança que a criança, o adolescente tem com ela mesma. E agora trazendo uma visão para vocês da constelação para a ansiedade, então eu vou mostrar aqui, aqui tem a pessoa que tem a ansiedade, vou deixar ela aqui nesse local. Aqui eu vou pegar um representante para a ancestralidade feminina e aqui um representante para a ancestralidade masculina. Essas duas pessoas aqui, elas carregam as histórias delas, não é mesmo? E tudo que passou na relação deles dois. Pode ser que esse casal aqui, ele tenha passado por uma situação muito traumática. Então, por exemplo, pode ter sido a perda de um filho antes dessa menina aqui ter nascido, pode ser questões relacionadas a perdas de outros familiares também, que acabou impactando muito na vida deles enquanto casal, e isso gerou uma situação de um transtorno, né? Alguma morte trágica, geralmente nesse sentido. E o que acontece? Por vezes são situações que não se conversa muito sobre isso, são situações, na grande maioria das vezes, como eu disse, trágicas, que acontecem e aí aquela situação aconteceu e ficou lá. E se cria um silêncio sobre aquilo, só que dentro do sistema isso traz um peso muito grande, porque toda vez que tem uma situação que não foi resolvida ou não foi incluída, isso acaba passando para as gerações seguintes e o próprio sistema vai se organizando de uma forma que alguém da geração seguinte, pode ser, né, venha a ter esses sintomas para mostrar que alguma coisa está em desequilíbrio. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, que é a pessoa ansiosa, ela pode estar carregando com ela
peso de coisas que não foram ditas, de situações de conflitos que precisaram acontecer, mas não foram de fato resolvidas, né? Aqui também, essa pessoa, nos pensamentos acelerados que ela carrega, podem estar também todas aquelas demandas que a ancestralidade dela, feminina, por exemplo, acabou carregando. Então, em tempos atrás, as mulheres não podiam expressar muito o que sentiam, elas não conseguiam ter um olhar para si, e acabou que desde depois da Revolução Industrial, o papel da mulher dentro do sistema familiar, ele deixou de ser apenas de cuidar. A mulher começou a se inserir no mercado de trabalho e isso fez com que ela assumisse uma responsabilidade maior das coisas. Então aqui estão todas essas demandas, né, que essa mulher precisa carregar, essa mulher precisa resolver. Aqui, né, mais situações que pode ser de doenças que aconteceram antigamente nos sistemas familiares, de coisas, de lutos que não foram vividos também, e isso fica tudo no campo invisível aqui. E o que acontece? Uma boa solução para essas questões de ansiedade aqui seria essa pessoa aqui, ela encontrar um equilíbrio, uma harmonia, né, nos seus pensamentos. Porém, por vezes, é bem desafiador ela sair aqui desse papel, largar tudo isso aqui, que são pesos que não são delas, são pesos que são dos seus ancestrais aqui, originaram devido a esse tipo de transtorno, de situação que aconteceu no passado, e essa pessoa, ela não consegue, ela está tão envolta dessas outras questões invisíveis que ficou no sistema dela, e ela não consegue se liberar. Para esse movimento aqui acontecer, é necessário escolher deixar com os seus ancestrais tudo aquilo que pertence a eles. E na visão sistêmica, existem algumas falas que se falam para que isso aconteça, para que você consiga aliviar esse peso dentro de você. Muitas pessoas me questionam, Cibele, mas eu vou fazer constelação e vai me ajudar com a ansiedade? Vai. Porém, assim, o maior movimento que eu sempre falo não é apenas, assim, visual, né? As pessoas ficam com a ideia de que quando se faz uma constelação, eu não quero que aquele bonequinho que representa algum sintoma, alguma coisa, fique perto de mim. Mas não é o visual que vai resolver. O que resolve mesmo é como você vai ficar com relação a essas informações aqui que vão surgir e como que você vai acolher isso dentro do seu coração. Então, o ideal, né, para um bom final de uma constelação seria essa pessoa deixar tudo isso aqui para trás e se encontrar com uma nova possibilidade de vida, que é ter harmonia e equilíbrio. E isso vai depender muito do quê? Não apenas dessas falas sistêmicas que vão ser ditas aqui durante esse atendimento. É preciso que a pessoa busque recursos como meditação, também práticas de algumas outras terapias, como yoga, mantras, que auxiliem ela a ir liberando essa carga emocional. O que acontece? O nosso corpo, ele acaba registrando todas as sensações físicas, e principalmente aquelas relacionadas à ansiedade. Então, por vezes, você vai passar por uma situação nova e nem sabe o porquê que começa a ficar com palpitação no coração, ou que começa a ficar com suor nas mãos, e isso muitas vezes são registros inconscientes. A partir do momento que você tem essa consciência que, ok, agora estou entrando num processo de ansiedade, o que eu posso fazer com isso?
Então, a prática da respiração, ela é algo muito benéfico, porque atualmente não usamos total capacidade do nosso pulmão. A gente usa pouca capacidade dele. Então, quando fizemos uma respiração bem profunda, que a gente se permite, né, ficar 2 minutinhos, respirar bem fundo, segurar esse ar nos pulmões, depois deixar ele ser liberado, ficar sem ar nos pulmões, fazer esse ciclo algumas vezes, ele vai proporcionar que você consiga aproveitar melhor a capacidade pulmonar e, de certa forma, isso vai oxigenando por todo o teu corpo e você vai conseguindo ter mais clareza sobre as situações, porque a ansiedade, ela não é de um todo ruim, né? Existem níveis de ansiedade e o que se fala muito hoje também, o Augusto Cury traz muito isso, sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então, a ansiedade é como se a gente se projetasse a viver coisas lá no futuro. Então, por vezes, você acaba sofrendo muito mais antes de uma situação acontecer e depois, quando ela acontece, você nem consegue vivenciar ela de forma efetiva porque estava muito tensa com relação àquilo. Eu vou dar um exemplo pessoal meu que foi com relação a quando eu realizei a minha formatura, né? Sou da área de exatas, fui formada em engenharia e o que aconteceu? Em todo o meu processo de estudos eu me cobrava muito e isso foi acumulando durante o tempo. E quando eu concluí a minha graduação, chegou no momento de comemorar na festa, eu não conseguia me liberar, eu estava toda tensa, eu estava toda presa. Então, assim, eu estava aliviada, né, porque eu tinha conseguido atingir um objetivo, mas eu havia sofrido tanto tempo antes, que isso fez com que, no momento que eu estivesse vivendo aquilo que eu tanto desejei no momento da minha vida, eu não conseguisse relaxar. E é por isso que muitas pessoas, quando estão em busca de alguma oportunidade de emprego ou também na busca de um relacionamento, às vezes elas sonham tanto com algo que aquilo aconteça de uma forma e idealizam de um jeito que no momento as coisas vão acontecendo e ela fica totalmente travada. E aí, juntamente com isso, depois vem um sentimento de culpa, de não ter conseguido dar conta, de não se achar o suficiente para conseguir, né, avançar em algum nível na sua vida. Então, procure sempre ter ferramentas que você conheça, assim, que são simples, não precisam ser coisas mirabolantes, porque a partir do momento que você começa a se autoconhecer, a partir do momento que você entende que essas coisas aqui, que você estava carregando de peso da sua ancestralidade, com relação a todas as questões que não foram resolvidas, quando você escolhe deixar isso tudo para trás, você tem uma nova possibilidade, você tem um novo destino, né? Então, tudo aquilo que a sua ancestralidade viveu, você não precisa estar carregando à frente, porque muitas pessoas ficam com medo de continuar pertencendo ao seu sistema. Isso é algo muito forte, a nível muito consciente. Então, é preciso buscar autoconhecimento, se trabalhar bastante no seu mental também, para que a gente consiga, de fato, deixar todas essas coisas para trás e conseguir viver nesse equilíbrio, porque apenas a partir do momento que escolhemos ter uma nova forma de vida, o futuro diferente se aproxima de nós. E não se sentir, não se sentir pertencente ao seu sistema, quando eu falo isso de deixar essas questões para trás, não é que você não vai fazer mais parte do seu sistema, você vai fazer, porém você vai começar a ter um olhar diferente para tudo que foi. Então, muitas pessoas, pode ser da sua ancestralidade ou até mesmo de hoje em dia, elas acabam não conseguindo fazer esse movimento aqui, de sair dessas dores dos seus passados para vir por uma nova vida. Por quê?
porque elas ficam carregando um sentimento de culpa, né, de que elas vão estar vivendo uma vida melhor que os antepassados. Na verdade, não é melhor nem pior, é apenas diferente. Então, quando se tem essa consciência de que você está fazendo um pouco diferente para que o seu futuro seja um pouco diferente, seja mais leve, você consegue sim deixar essas dores lá no passado. E aí, tem pessoas que essa conexão com as dores do passado, ela é tão forte que elas não conseguem se desligar e elas acabam usando isso como uma desculpa, uma bengala, eu digo, né? Então, às vezes, é muito mais cômodo para a pessoa ela se manter aqui, porque ela vai ter um olhar de várias pessoas do sistema dela, né? Acolhendo ela, olhando ela, até que ela se sinta que está sendo amada pela sua família. Então é muito comum pessoas que não querem sair desse movimento. Então, quando se busca um auxílio em qualquer tipo de terapia, o importante é o que? A responsabilidade do que você vai fazer com o conhecimento que você vai adquirir a partir de agora. Não adianta você buscar o conhecimento em várias áreas para melhorar numa situação da sua vida se você de fato não quer largar aquilo, né? Pessoas às vezes parece que é mais dolorido para elas saírem, ficarem numa nova situação do que se manterem na questão. Justamente por isso, pelo cuidado, pela atenção que vão ter das outras pessoas. Então, tente refletir sobre que tipo de situações você vive no seu dia a dia que podem estar levando você a ter síndrome do pensamento acelerado, a sofrer muito antecipadamente com as coisas, porque você pode estar começando com sintomas de ansiedade, que hoje ainda é possível tratar apenas com terapias integrativas ou com sessões de constelação também. Existem outras terapias, como terapia floral, aromaterapia, que auxiliam nesse processo de autoconhecimento, de você conseguir organizar as suas emoções aqui dentro do seu coração. E eu quero convidar você, se esse conteúdo fez sentido, se isso trouxe alguma nova informação para você, compartilhe com quem precisa saber disso nas suas redes. E agradeço por ter assistido até aqui. E famílias curadas curam famílias.